Olá, bom dia, bom domingo, um estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos iniciar aqui a continuidade do nosso estudo na lição número 7 do nosso livro Gênesis, certo? Oi? Vamos colocar aqui. Aqui. Gênesis, capítulo 7, na página de número 56. Quem eram os filhos de Deus? Assunto interessante demais, bacana. Eu vou até ler aqui Gênesis 6, de 1 a 7. Eu vou ler aqui na minha versão revista e atualizada, para a gente conversar algumas coisas muito legais. Olha só o texto. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Eu vou até aqui somente. Bom, meus irmãos, nós vamos falar aqui sobre os filhos de Deus. Aqui tem no versículo número 2, que fala assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens. Olha, está o foco em descendência. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens, ou seja, o foco é descendência, ok? Uma geração, uma descendência inteira. Deixa bem claro aqui que existem duas linhagens sobre a terra: a linhagem dos filhos de Deus e a linhagem dos filhos, né, ou filhas dos homens, certo? E aqui também está exposto sexos diferentes: os filhos de Deus, masculino, e as filhas dos homens, feminino, indicando casamento, indicando um relacionamento conjugal, ok? Muito bem, a gente precisa pegar esses detalhes, porque as heresias que aparecem, elas não levam muito em conta o contexto bíblico e os detalhes, e nós precisamos então tomar muito cuidado com isso. Nós queremos saber quem são os filhos de Deus e, por consequência, as filhas dos homens. Muito bem? Legal. Aqui nós lemos falando que estavam, né, multiplicando os homens na terra e nasceram filhas. Nós vemos aqui uma multiplicação de pessoas na terra. Da onde estão saindo estas pessoas? Tudo começou de Adão e Eva. Nós vemos dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. Nós vimos na semana passada que Abel era piedoso, um homem de fé, e Caim não. Então Caim, um homem mau, mata Abel, seu irmão, que era um homem de fé, certo? Caim é expulso do paraíso, do convívio, né, com os seus pais, e ele vai ser errante sobre a terra. Porém, aqui depois, nós vamos vendo, depois do primeiro homicídio, que vai começar o relato bíblico, dando os descendentes de Caim, certo? Isso quer dizer que ele coabita, como está falando no versículo 17, com sua mulher. Ou seja, quando Caim é expulso da presença de Adão e Eva, dos seus pais, e vai andar errante sobre a terra, obviamente lhe vai alguma mulher junto, certo?
Quem é esta mulher? Ora, muito provavelmente uma irmã sua, porque a história diz, ou melhor, a tradição diz, né, que Adão teve 33 filhos homens e 23 filhas mulheres, a tradição. E nós vemos que aqui a palavra de Deus, né, fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Nós vamos ver aqui que nasce um outro filho, homem, para Adão e Eva, que é Sete. Sete nasceu, no versículo 26, fala, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs... Ah, não, perdão, desculpa, eu vi errado aqui. 25, tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela lhe deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Ou seja, Sete tem um significado também. Os nomes bíblicos têm um significado muito maravilhoso. Sete significa aquele que foi concedido em lugar de alguém. Aquele que foi concedido. Por isso que o nome dele foi colocado Sete, porque foi concedido no lugar de Abel. Então, aqui, ó, Deus me concedeu um outro descendente no lugar de Abel. Deixa claro aqui que Sete foi um homem de fé, ou seja, ele está no lugar de Abel para prosseguir com uma linhagem pura, uma linhagem de adoradores que invocam a Deus, que é o que vai falar no versículo 26. A Sete também lhe nasce um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor, ou seja, daí se começa uma linhagem piedosa da Bíblia. Então, nós estamos vendo aqui que nasce, então, uma linhagem piedosa. Nós vimos que Sete, então, é aquele que foi concedido no lugar de alguém, e Enos. O que significa Enos? Ser humano. A palavra Enos significa ser humano no sentido de integralidade humana, ou seja, aquele que é visto como semelhança, imagem e semelhança do Criador. Ou seja, a Bíblia, ela está aqui focando numa linhagem piedosa, né, que começa a partir de Sete, aquele que vem no lugar de Abel. E o capítulo 5 vem então dando todos os descendentes de Adão, né? E vem então falando sobre todos esses descendentes de Adão. Muito bem, muito bom, né? E aqui fica então este relato muito interessante, né, sobre essas duas linhagens. Bom, muito bem. Só que entrou em controvérsia muitos teólogos, muitos estudiosos, trazendo uma celeuma a respeito desses néfilins, ou gigantes que aparecem na Bíblia. O que acontece? Acontece que desfocou-se do que a Bíblia estava realmente mostrando. É como se você ligasse uns holofotes e a Bíblia estava mostrando então descendências. Os holofotes não estavam nos gigantes, os holofotes estavam nas descendências, que foi muito bem aqui, é muito claro de se ver a respeito das descendências que nós vimos. Mas o que acontece? As pessoas facciosas que querem trazer algumas coisas que não estão em foco e começam a complicar, focaram nos gigantes, certo? E aí então começam com algumas especulações fora do texto bíblico para explicar
a existência destes gigantes. Veja bem, o autor aqui coloca o maior homem, né, da era moderna, aqui do século XX, que está no livro Guinness, chamado Robert Wadlow, que tinha aqui 2,74 metros, calçava número 70, certo? Eu tinha um amigo que era gigante. Esse meu amigo era gigante. Eu acho que ele ainda é vivo, o Kiko. O Kiko, ele era um pouco mais novo do que eu. E nós nos conhecemos na igreja, eu e o Kiko. Nós estudávamos na mesma escola. O Kiko, ele tinha 1 ou 2 anos a menos do que eu, ou tem, né? Eu espero muito que ele esteja vivo, é um menino doce demais. E nós nos conhecemos, então, na verdade, num trabalho da igreja, né? Que a gente era muito ativo, jovenzinhos, na igreja, eu e o Kiko. Muito bem, e eu comecei a ter contato com o Kiko na igreja. Bom, muito bem, o Kiko era menor do que eu. Nós estávamos ali com aproximadamente 13 anos de idade, né? Por aí, mais ou menos, um pouquinho, de uns 13, 12, de 11 para cima, eu vou dizer assim. Bom, muito bem, o Kiko era mais baixinho do que eu. De repente o Kiko começa a crescer. O Kiko começa a crescer. Em questão de meses, o Kiko me passou. E o Kiko, ele atingiu 2,50 metros, mais ou menos. O Kiko tinha um problema que muitas pessoas têm, chamado de acromegalia, e que era um pequeno tumor que o Kiko tinha na glândula pituitária. E este tumor faz com que, né, a pituitária, ela que é responsável pela produção do hormônio de crescimento, o GH, faça com que ele seja produzido de uma maneira exacerbadamente. E as pessoas, então, acometidas dessa doença, elas têm o gigantismo. O Kiko se tornou enorme, 2,50 metros, o Kiko calçava 60, uma sulapa de pé. A mão do Kiko parecia uma pá. A unha do dedão dele parecia uma colher de tomar sopa. Oh, Jesus! Né? E o Kiko aí fez operação e toma medicamentos e tudo mais. Há uns anos atrás, eu ainda morava em Jundiaí, tive contato com ele, havia casado. Que bênção, bênção. Muito bem. Eu conheci gigantes. Eles ainda existem, certo? E aí, então, os estudiosos começaram a colocar que os gigantes apareceram de um relacionamento sexual entre os anjos caídos, né? E colocando eles como filhos dos homens, com as mulheres, filhas de Adão. Agora, Jesus deixa claro nas Sagradas Escrituras que os anjos não têm sexo, né? Porque quando ele, perguntado pelos saduceus a respeito da lei do levirato, porque os saduceus, eles não acreditavam em ressurreição, né? E nem mesmo em anjos, e eles vêm perguntar para Jesus a respeito da lei do levirato, que a lei do levirato nada mais era do que o seguinte: um homem casa com uma mulher, só que ele morre e ele não deixa descendência. Pela lei do levirato, o irmão mais novo deste homem era obrigado a casar com essa mulher para gerar filhos. E aí trouxeram um case para Jesus, um caso, um estudo de caso. Uma família de 7 homens, que o primeiro casa com uma mulher e não sucede filhos, né, descendência, e aí então passa para o segundo, e aquela mulher passa pela mão dos 7 filhos, pelos 7 moços, e não tem filhos. E aí eles perguntam: e aí, Jesus, como é que fica lá no céu, na ressurreição? Ela vai ser mulher de quem? E aí Jesus fala: vocês são muito ignorantes, né? Porque nos céus ninguém casa e não se dá em casamento, são como os anjos.
Porque Jesus, ele traz aqui dois ensinamentos em um só. Jesus é tremendo. São como os anjos não se casam, não têm sexo, não reproduzem, certo? Então, aí, como então anjos caídos, demônios, vão coabitar com mulheres, sendo que eles não têm sexo? Não tem demônio homem, macho e demônia fêmea, né? Então, não há sexo, ok? Muito bem. Então, tem que tirar dessa interpretação esta situação, né? O que acontece é que, quando diz aqui dos filhos de Deus e as filhas dos homens, simplesmente está em questão o assunto das descendências. De uma descendência piedosa, de fé, né? Que vem de Sete, que ficou no lugar de Abel, e uma descendência ímpia, que é seguida de Caim. Então, aqui está mostrando exatamente isso, certo? Que existia, então, e existe ainda na Terra hoje, né, essa descendência, né, essas linhagens que são linhagens piedosas e não. As piedosas são chamadas de filhos de Deus. E as não piedosas, certo? São chamadas filhas dos homens. É simplesmente isso. Ok? Porém, eu convido você a ler o seu livro, porque aqui tem detalhes que o autor coloca muito bacanas, muito legais, para você ler, estudar e até discutir com a sua família. Na semana que vem nós vamos voltar com a lição número 8 e nós vamos falar sobre os dias de Noé. Eu espero que você tenha gostado, né? E esteja estudando bastante a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a semana que vem.